Fala galera do terceirão, bom estar com vocês, uma saudade imensa. Não da melhor forma, mas sempre da forma possível e da melhor forma possível. A melhor forma seria o nosso contato interpessoal, estarmos interagindo, mas é uma realidade, né? Hoje o ensino à distância, o ensino híbrido, então a gente precisa estar se adaptando aos novos tempos, né? Onde a tecnologia, como a gente já viu várias vezes, a revolução 4.0 tem tudo de bom e tudo de ruim, ou tem pontos e contrapontos. Ver a oportunidade em meio às dificuldades, em meio às crises. Então vamos enxergar as oportunidades. Temos a oportunidade de crescimento e também temos aí muitas dificuldades, mas enxergar essas oportunidades de crescimento, enxergar oportunidades no meio de tantas crises. Vamos lá, galera. Alguns pontos comuns, depois vamos ser específicos, algumas dúvidas que vocês colocaram aí. Agradeço muito o feedback de vocês, o retorno de vocês, que é em cima disso que nós vamos trabalhar, ou estamos trabalhando. Bom, galera, nós temos aí o Aplique, onde você tem as OEs, orientação de estudo, tem os podcasts, tem as videoaulas. E alguns estavam na dúvida na questão se poderia ter algum equívoco. Sim, claro que sim, né? Alguns conceitos podem estar equivocados, assim como esse professor que vos fala pode cometer alguns equívocos, alguns erros. Então a gente precisa estar sempre vendo os dois lados da história e tirando as suas conclusões. Assim como tem aquele que é de esquerda, tem aquele que é de direita. Assim como tem a situação, tem a oposição. Assim como tem aqueles que ainda acreditam no socialismo, outros não acreditam. O capitalismo está aí dominando o mundo. Então, você procure conhecer sempre os dois lados da moeda e tomar as decisões para que não seja levado no meio da corrente, né? Para não seja massa de manobra, como nós já falamos. Para não ser essa massa de manobra, procure conhecer no mínimo os dois lados da história, né? Senão a gente fica só pelo que o outro falou, pelo que o outro contou, só por um ponto de vista. Então tome como base sempre isso, né? A história tem no mínimo dois pontos de vista. A moeda tem dois lados. Bom, galera, temos também aí a questão da avaliação. Nesse momento que você está assistindo esse vídeo, já deve ter feito a avaliação multidisciplinar. É mais uma avaliação, mas todos os seus trabalhos contam, né? Vão fazendo aí, a gente vai se avaliando e vamos nos avaliando. E a melhor avaliação é a autoavaliação. É a avaliação que você faz de você mesmo. Aí eu pergunto para você, está fazendo o seu melhor? Está se dedicando? Então vai fazendo. Algumas dúvidas, né? Ah, eu não posso fazer o trabalho nesse horário. Entendo. Procure fazer sempre seu horário de aula, mas se não der, faça quando puder. Mas o ideal é fazer no seu horário, porque aquele é o teu horário de aula. No outro momento, o professor já está em outra aula, em outra turma, mas faça no seu horário, de preferência. Não dando, faça do jeito que você acha que puder fazer melhor. Mas lembre-se que o mercado é competitivo, excludente e individualista. Não fica esperando para as nossas ações, né? A gente tem que praticar as ações para estar acompanhando esse mercado que muda constantemente. A tecnologia que não para de evoluir. Outro ponto, alguns alunos preocupados com os colegas que não estavam acessando, que não tinham acesso, muito legal isso. Procurem ajudar, procurem ser multiplicadores. E também quem não puder, não tiver, procure a coordenação da escola, tem um material físico para você estar trabalhando, pegando lá esse material. Alguns ainda relatam não ter um notebook, não ter uma boa internet, entendo. Não ter uma boa ferramenta é um problema, devemos buscar ter, mas nem sempre é possível. Por exemplo, minha máquina em 2019 funcionou bem, meu notebook. 2020 funcionou bem. 2021 até semana passada estava bem. Só que agora está travando, está ruim de trabalhar, demorando pra caramba. Está dando uns probleminha aqui, já limpei ela toda. Vou tentar melhorar um pouquinho a velocidade dela e o arquivo. Mas daqui a pouco ela não comporta mais, porque os programas vão se aperfeiçoando. E hoje, uma máquina boa, no mínimo R$ 5.000 na data de hoje, né, maio de 2021. Então não é para qualquer um, infelizmente, para a maioria da população não é. Então a gente precisa estar nessa minoria, buscar criar condições para isso. Mas eu entendo a tua dificuldade porque não é fácil. Eu também estou passando por ela nesse momento, né? A máquina está difícil de trabalhar. Bom, aulas ao vivo sempre,
Alguns alunos querem, mas não dá por conta disso. E eu prefiro até deixar gravado aí que você vê a hora que der, como puder. E mande as suas dúvidas, a gente vai estar trabalhando. Então, esses é alguns pontos que ainda para a gente estar pensando aí. Avaliação tem a primeira, tem a segunda chamada. Se não fizer, ainda tem a recuperação paralela. Mas sempre procure fazer o seu melhor, tá? Porque é para você mesmo, não é para os seus pais, nem para mim, nem para ninguém, é para você. A vida é sua, a busca é sua, a bagagem é sua, ninguém vai viver por você. O máximo que seus pais podem fazer, o que eu posso fazer, chorar com você. Ou, de preferência, né, estar sorrindo com você. Espero estar sempre sorrindo com você, mas de vez em quando a gente chora. Mas quem carrega essa mala, quem vai encher essa mala, quem vai encher essa carroça é você. Daqui a pouco falaremos do encher essa carroça. Carroça vazia e carroça cheia. Bom, galera, vamos lá alguns pontos agora em relação ao conteúdo, né, que nós trabalhamos, né? Pontos, a maioria me retornou dizendo que não tem dúvida, né, que está tudo bem, que está tranquilo, que bom, muito bom, tem conseguido trabalhar, isso é muito legal. Algumas poucas dúvidas que vamos estar tirando aí para ver que a gente cresce junto, que a gente melhora, né? Que a gente fala. Então, espero estar atendendo, se não a todos, pelo menos a maioria. Os meios de comunicação é uma forma também de navegação, é, é um meio de você se conectar. Gente, comunicação, transporte. Os meios de comunicação também é um meio de transporte. Transporta os dados, né? São as infovias, vias de conhecimento, via de informação, também é um meio de transporte. Agora, o meio de transporte a gente se divide em três categorias. O aéreo, que é o mais caro, porém o mais rápido e mais seguro. Mais seguro, né? Estatisticamente, pode dar uma olhadinha lá. Às vezes causa estranheza, né? O terrestre tem o rodoviário e ferroviário. O aquático ou hidroviário, pode ser fluvial, rios, né? Pode ser marítimo, mares e oceano, e pode ser lacustre, lagos. Então, são os mesmos três tipos de transporte: terrestre, aéreo, hidroviário ou aquático. Qual o melhor meio de transporte? Alguns alunos responderam de uma forma ou de outra, mas o melhor meio de transporte, galera, vai depender para onde você vai e o que você vai transportar. Se eu vou ali para o lado da rua, atravessar a rua, a pé. Se eu vou para a escola, como eu gosto de ir, pertinho, de bicicleta. Poderia ir a pé também, mas bicicleta passou a ser o melhor para mim. Posso ir de moto, posso ir de carro, mas o melhor para mim é a bicicleta. Se eu quero fazer uma viagem daqui para a Europa rápida, uma vacina, por exemplo, nesse período de pandemia, obviamente o avião. Agora, se você quer ir daqui para qualquer país da Europa ou de lá para cá, toneladas de minério de ferro, obviamente o marítimo. Então, o melhor meio de transporte vai sempre de onde você quer ir e o que você quer transportar, tá? Então, essa é uma dúvida. E aí, o intermodal, né? As modalidades de transporte intermodal não está ligado a outra. Eu posso pegar ir a pé até a estação de trem, Benjamin do Monte. Posso saltar em Madureira, pegar um trem até a freguesia, ou posso pegar indo metrô, enfim. Intermodal, um está ligado ao outro. Então, intermodalidade, um está ligado ao outro, são os transportes. Transporte de cabotagem é o transporte de um porto a outro pelo litoral brasileiro. Transporte de cabotagem. Para o Brasil, também alguns alunos na dúvida qual o melhor meio de transporte para o Brasil. O mais utilizado ainda é o rodoviário. Os caminhoneiros aí que não pararam na pandemia, aí às vezes eu fico falando assim, caramba, prioridade de vacina, quem é que tem prioridade? Caminhoneiro daí não pararam, transporta o Brasil é movido através do caminhão, transporte rodoviário, é o mais usado no país, porém é o mais caro, polui muito.
Então, todos eles têm pontos e contrapontos. Assim como a energia também tem pontos e contrapontos. Agora, o melhor para o Brasil, um país continental, seria o transporte de terrestre, ferroviário. As ferrovias transportam, né, mais gente, mais carga e mais rápido. Agora, tem lugar que não dá, por isso tem que ter intermodal, um ligado ao outro. O transporte rodoviário é muito bom para pequenas distâncias, pontos pequenos. E o que é bom para um país, para o outro não é. Por exemplo, na Alemanha, o transporte rodoviário é muito usado e é bom, porque é um país pequeno, pequena distância. Agora, para o Brasil de dimensões continentais, um país continental, grande distância, o melhor seria o ferroviário e não rodoviário que nós ligamos. Aí você entra aí, rodoviário, entra a década de 50, a questão da indústria automobilística, uma minoria aqui querendo carro, se aliar do governo, aliar dos países ricos, e o Brasil criou o lema governar e construir estradas. E aí a gente optou pela malha rodoviária, que não é a melhor para o país. Precisamos estar mudando. Veja aí para a Olimpíada, né, a Transolímpica, né, os BRTs da vida. Imagine se fosse ferrovia, seria muito melhor. Enfim, outra coisa, alguns transportes de massa, ônibus, trem, metrô, aí alguns falam que o ônibus não é transporte de massa. Eu falei, então é transporte que é individual? Bom, transporte de massa, ônibus, metrô, trem, né? Se esses funcionassem bem, sobretudo o ferroviário, metrô e trem, a gente estaria bem servido, né? Então as rodovias estariam mais vazias e eles funcionassem bem no horário. Então, a nível de transporte, a gente vê isso aí. Também outro meio de transporte são os dutos, né? Oleoduto, gasoduto, grão-duto, né? São também meios de transporte. Então, a gente pode estar pensando aí, sempre aí, qual o melhor meio de transporte que fazer. Outro perguntou assim, eu queria saber se posso, né, ser prejudicado se não entregar o trabalho dentro do prazo. Já respondemos, né? Procure sempre dentro do prazo. Não é o caso de ser prejudicada na escola, a questão é como esse mercado de trabalho é competitivo, como a gente está vendo aí buscando novas fontes de energia, melhor meio de transporte, assim também são com as pessoas. Buscamos cérebro de obra, aquele que pensa, aquele que cria soluções. Então a gente precisa estar buscando soluções. Mas eu não tenho. Entendo, já falei que eu entendo, mas devemos buscar, porque o mercado é capitalista, excludente e individualista, te oferece tudo bom, mas busca sempre o melhor. Quem ficar para trás, então a gente precisa buscar, né? Outra dúvida aqui que a gente tem aqui é como a gente fazer a interpretação da música, né? Ou melhor, do poema do Vinícius de Moraes, né? Rosa de Hiroshima. Por que colocar Rosa de Hiroshima dentro do trabalho? Uma ótima pergunta, um ótimo questionamento. O que tem aquele poema que virou música, que provavelmente teus filhos e teus netos vão cantar pela voz de outros compositores da época, ou melhor, outros intérpretes da época, e você já vai saber a letra. Galera, a questão da energia, né? A energia no planeta mais usada ainda é o petróleo. Em alguns lugares é nuclear, que tem vantagens e desvantagens. Aqui no Brasil, a mais usada vem da água, hidroelétricas ou hidrelétricas. Mas nós temos as chamadas fontes alternativas, limpas, seguras ou do futuro, a eólica, a biomassa, a maremotriz, a das ondas. Então, todas elas oferecem vantagens e desvantagens. Vamos falar algumas delas. Por exemplo, quando a gente colocou Hiroshima, né, o poema de Vinícius de Moraes, é porque está ligado à questão nuclear. Quando os cientistas descobriram a questão da energia nuclear, ficaram felizes, acharam que tinham resolvido o problema de energia no mundo, porque era uma energia renovável. Com o passar do tempo, ela foi criando problemas, né? E a gente continua na busca de uma energia que seja segura, renovável, barata e que atinja a maior parte da população. São alguns fatores que se buscam nessas fontes de energia. Mas por menor que seja uma construção, por melhor que seja a construção de uma hidrelétrica, uma termoelétrica, de uma eólica, de uma usina nuclear, de uma casa, de um shopping, sempre causa impacto ambiental.
A pergunta é qual que causa o menor impacto ambiental possível. E aí, voltando à questão da energia nuclear, ela é usada na medicina, radiologia, né? Uso médico da radiação, radiação é energia sob forma de calor, usada para produzir energia elétrica. Muitos países não têm um grande potencial hidráulico como o Brasil, então usa a energia nuclear. Agora, qual o problema? É que ela foi usada para guerra, né? Fizeram aí a bomba nuclear. E aí, a história até é meio triste, né? No final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos lançaram 2 bombas nucleares na cidade de Hiroshima e Nagasaki. E aí, se você quiser conhecer a história legal, tem um livro muito bom que eu gosto, né? Pequenininho, da Giselda Laporta de Mello, chamado Hiroshima Nunca Mais. Giselda Laporta de Mello. Hiroshima Nunca Mais. É a história contada sob a ótica de uma menina que viveu os horrores da Segunda Guerra Mundial. Pra você entender um pouquinho. Tem também um filme muito bom que mostra sobre isso, né? Sobre energia nuclear. Vê aí Chernobyl, mais recente seriado. Também muito legal para você entender os perigos da energia nuclear. Então, quando a gente colocou o poema, é que o poeta ali faz, através dos versos, uma crítica à questão da energia nuclear, né? Para a gente lembrar, para a sociedade não esquecer. Diz assim, mas não se esqueçam da rosa radioativa, estúpida e inválida. Não se esqueçam. É usado para o bem, mas tem o contraponto. Pensem nas mulheres, rotas alteradas. Né? Mulher, criação mais perfeita de Deus, do meu ponto de vista. Grave, então, mais linda ainda. Então pensem nas mulheres rotas alteradas. Todas aquelas mulheres que se tornaram inférteis, né, ou perderam a capacidade de gerar em relação à questão da energia nuclear, Hiroshima e Nagasaki. E hereditária, porque algumas crianças nasceram, a guerra já tinha terminado há muito tempo e ainda sofrem, e sofreram, algumas sofrem ainda os efeitos de passar de pai para filho, o efeito da radiação. Então pensem nas crianças mudas e telepáticas. Quantas crianças nasceram, outras perderam no momento da explosão, outras nasceram posteriormente, com problemas físicos por causa da energia nuclear. Então, por isso foi colocado. Então, o aluno que perguntou aí, que foi uma questão muito legal, uma dúvida muito legal, o que isso tem a ver, né, com o poema? É isso, né? Ele faz aí um poema muito legal, para a gente não esquecer a questão de Hiroshima. Não se esqueçam da rosa. A rosa é radioativa, estúpida e inválida. A rosa é com cirrose, a anti-rosa atômica, sem cor, sem perfume, sem nada. Não se esqueçam da rosa. Então, música, filmes, seu filho, seu neto vai ver, muito legal. Então, é por isso que foi colocado aí a questão da rosa de Hiroshima. Né? Mas, alguma outra dúvida que você tiver, pode estar mandando, né? Dá sempre um retorno, estou sempre à sua disposição, de preferência no teu horário, porque fora disso eu estou em outra aula, em outro lugar, né? E esses são os pontos que a gente procurou chamar atenção, né? Meio de transporte, quais são, qual o melhor para o Brasil, qual o mais usado no mundo. Fontes de energias mais usadas, todas elas têm vantagem e desvantagem, né? Todas. Né? A eólica, por exemplo, é uma fonte alternativa, vento, muito legal, mas nem todo lugar venta. Né? No Nordeste tem as maiores usinas do Brasil, mas nem todo lugar pode ser instalado. E aquelas pás gigantes, vão colocar no meio ambiente, então nem todo lugar pode. Solar, beleza, o Brasil é um país tropical, pode ser usada a solar, mas vamos botar esses painéis em tudo quanto é lugar? Aonde? Enfim. Ainda precisamos de uma captação de energia que capte essa energia do Sol durante muito tempo, em grande quantidade. Então não conseguimos, estamos buscando. Então buscamos fontes de energia assim, seguras, baratas, renováveis, que atendam a melhor parte da população. Então o assunto foi esse, o tema foi esse. Dá uma olhadinha, sempre a seu dispor.
E para terminar nosso bate-papo de hoje, como eu falei, vamos falar da questão da carroça. Vamos encher a nossa carroça. E aí eu lembro que um aluno meu do terceiro ano, de um tempo atrás, aí nesse cruzamento do rádio no sinal, ele falou assim: "Aí, professor, vamos encher a carroça." Passou já no carro dele. Eu falei: "Que legal, tá bem, né?" E abriu o vidro só para falar comigo e gritou: "Vamos encher a carroça, professor." Bom, quem estava próximo ouviu. Provavelmente não entendeu nada. Só eu e ele que estavam dentro do contexto. Bom, galera, encher a carroça. Um pai leva seu filho para uma floresta, uma parte mais alta dessa floresta, e aí tem uma estrada de chão, parte da floresta cobre essa estrada, não dá para ver. O pai, em determinado momento, fala para o seu filho assim: "Filho, escuta, o que você está ouvindo?" Aí o filho para, dá uma olhadinha e diz assim: "Pai, estou ouvindo barulhinho do silêncio." Aí o pai fala assim: "Como assim barulhinho do silêncio, meu filho?" O pai nunca tinha escutado aquilo, aprendeu com o filho, né? "Escuta, pai, barulhinho de silêncio, ó. O vento, as folhas, os pássaros cantando. Olha o barulho da água no rio." O pai aprendeu com ele, né? Até no silêncio da floresta tem o barulhinho do silêncio. E aí o pai fala para ele assim: "Mas tem uma coisa diferente aí, presta atenção." Aí o filho prestou atenção, aguçou a audição. "Vem uma carroça lá, pai." Aí o pai completa: "Uma carroça vazia." Aí o filho, carroça vazia, ficou olhando, né? A carroça foi chegando, o barulho foi aumentando e tal. Quando a carroça apareceu, carroça vazia. O filho ficou intrigado. Como que o pai sabia que era uma carroça vazia? E você já sabe por que a carroça estava vazia? Pensou? Bom, galera, então vamos lá. Carroça vazia por quê? Porque se a carroça estivesse cheia, e aí assim o pai explicava para o filho, a carroça ia vir mais devagar, mais assentada e mais calma. Como ela vinha vazia, vinha fazendo um barulho para tudo quanto é lado. Trazendo para o nosso cotidiano, e o pai explicava para o filho, pessoas também são assim, exceções à parte. Muito barulhenta, falam muito, gritam muito, faz muito barulho, pessoas vazias, falta conhecimento. Pessoas mais calmas, mais serenas, conhecimento. Mais calmas, sabem onde estão, onde querem chegar, então ficam mais calmos. Então, galera, vamos encher a nossa carroça, ou seja, a carroça vazia, vamos encher, que é mais calmo, mais tranquilo, mais sereno. Enchendo a nossa carroça, buscando conhecimento, vir a ser melhor a cada dia. Um beijo no coração, fique com Deus, te amo. Até a próxima, galera.